Muito bem, então nós estamos aqui na nossa gravação, no nosso estudo, nossa saudação a todos. E hoje nós temos a nossa continuação do estudo do livro-texto, quando nós estamos na sequência aqui estudando o capítulo 14, que é ensinando a favor da verdade, os ensinamentos que o Espírito Santo nos traz. E hoje, na sessão de hoje, a sessão 5, o círculo da expiação, que nós vamos ver aqui Jesus, ele sempre nos falando de uma maneira que parece tão abstrata. Minha câmera, vou botar aqui a câmera. O quanto nós podemos usar esse círculo da expiação como um recurso prático do dia a dia para nós, nos momentos que nós precisarmos de realmente do instante santo, de irmos à paz, e o círculo da expiação, então, é uma maneira de Jesus descrever não só a metafísica, não só a teoria em cima do que está embasado a salvação, mas também pode servir de uma maneira muito prática, muito rápida, de nós trazermos de volta o nosso pensamento à verdade, e a partir da verdade, olharmos para fora para o que está acontecendo, mas a partir da luz, e isso permite que os milagres envolvam aquilo que nós estamos vendo fora. Isso é o convite do Espírito Santo para tomar conta das coisas por nós. A citação, eu não sei para que isso serve, Espírito Santo, cuida disso para mim. Nós vamos ver que dentro disso que Jesus nos traz hoje, do círculo da expiação, há uma maneira muito prática de nós colocarmos nossa mentalidade, nós vamos ver isso lá no final da sessão de hoje, de usarmos não só como uma teoria, porque a teoria é necessária para saber por onde praticar, mas de transformar a teoria num pensamento, numa mentalidade que nos acompanha nas nossas tomadas de decisões que nós tomamos de forma consciente, que nós fizemos com a nossa razão. E antes de vermos, então, como Jesus vai conduzindo esse estudo sobre o círculo da expiação, eu convido a vocês a nós fazermos a nossa entrega da nossa mentalidade, da nossa meta ao Espírito Santo, aquietando nossos pensamentos barulhentos, superficiais e individuais, e colocando o nosso pensamento num único propósito, de nos disponibilizarmos ao Espírito Santo para que ele nos conduza e ele seja nosso guia, nosso professor. E nessa entrega, nessa mentalidade, nós estamos prontos agora para acompanharmos o raciocínio de Jesus, que ele nos deixou, para que nós também viemos a pensar igual a ele, porque ele já passou pela mentalidade que nós experienciamos agora, e ele a deixou para trás, e ele nos mostra o caminho. Ele deixou o caminho descrito de como que nós também podemos fazê-lo, e cada sessão é parte disso, e hoje, então, em especial, o círculo da expiação. E Jesus o inicia dizendo que a única parte da tua mente que tem realidade é a parte que ainda te liga a Deus. A metafísica. Nós sabemos pela metafísica que a nossa mente é como se ela tivesse se dividido em duas partes.
uma estando ciente de um mundo separado de Deus, e a outra parte ainda está ligada a Deus, por separar de Deus. É impossível deixar a Deus. E essa parte que é impossível deixar de Deus é a única parte da mente que é real, que tem realidade. A outra parte da qual a consciência individual está ciente, ela é fruto de uma imaginação, de uma ilusão, ela não é verdadeira. E Jesus segue dizendo: não gostarias de ter toda a tua mente transformada em uma mensagem radiante do amor de Deus para compartilhar com todos os solitários que o têm negado? Todos que vêm ao mundo físico, aqui, a se experienciar nessa experiência física, psicológica, só o puderam fazer porque negaram a realidade de Deus ou não poderiam estar cientes de uma ilusão. E agora Jesus nos convida, nós não gostaríamos de fazer parte dessa transformação da mente, ou não gostaríamos que a nossa mentalidade equivocada, que ela fosse transformada novamente numa mensagem radiante do amor de Deus para nossos irmãos e, consequentemente, para nós mesmos termos certeza dessa radiância desse amor. Deus faz com que isso seja possível. Então, Deus é Ele que faz que seja possível essa transformação da nossa mente culpada em estar ciente novamente da radiância do amor de Deus. Negarias o seu anseio de ser conhecido? O anseio de Deus e do Cristo é de que sejam conhecidos. Não é vontade de Deus que nós permaneçamos presos a um sonho. Tu anseias por ele, como ele por ti. Nosso ser real, a nossa verdade dentro de nós. No mundo dos sonhos se fala muito na nossa verdade. A nossa verdade é que nós ansiamos por Deus, assim como Deus anseia por nós, porque Deus é a nossa realidade e nós somos a realidade de Deus. Isso é imutável para sempre. Aceita, então, o imutável. Então, o nosso anseio no sentido de não nos contentarmos com outra coisa senão com a verdade, isso é imutável. Assim como o amor de Deus pelo seu Filho também é imutável. E isso precisa ser aceito pela nossa mente, e a parte da nossa mente que ainda está ligada a Deus, é essa parte que o aceitou, e é a ela que precisamos nos alinhar novamente. Deixa o mundo da morte para trás e retorna serenamente para o céu. Céu, uma condição mental da mente que ainda está unida a Deus. E deixar a morte para trás é deixar toda a mentalidade equivocada para trás. É despertar do sonho, voltar a estar ciente do Cristo que nós somos. Não existe nada de valor aqui e tudo que tem valor está lá. O curso fala muito em tesouro. Onde está o nosso tesouro, lá está também o nosso coração. E o curso também está nos ensinando quanto nós estivemos enganados quando nós acreditamos que havia algo de valor dentro do sonho, dentro da ilusão. E, no entanto, nada aqui dentro do sonho, dentro da ilusão, tem valor. Nada aqui, nada que preenche o nosso anseio por nos reconhecermos novamente na radiância do amor de Deus. Então, todo o valor que há, aquilo que de fato é um tesouro, está em Deus. Escuta o Espírito Santo e a Deus através dele. Então, nós não podemos ouvir a Deus diretamente, porque Deus não se comunica com ilusões. Mas o Espírito Santo que faz a ponte entre a ilusão e a nossa realidade, então
Deus, nós podemos ouvir a Deus através do Espírito Santo. Ele fala de ti para ti. Então, o Espírito Santo fala de ti, do Cristo que nós somos, para ti, para esse ser ilusório e vice-versa. Fala a nós ilusórios do Cristo que nós somos e fala ao Cristo que somos do nosso ser ilusório, que anseia pelo retorno. Não há culpa em ti, pois Deus é abençoado em seu Filho, assim como o Filho é abençoado nele. O Filho de Deus, igual a Deus, é abençoado eternamente e isso é imutável. E por ser imutável, é por isso que não há culpa dentro de nós. Independente do tamanho da culpa ou do sonho que nós nos permitimos nos alinhar, nada disso afetou a realidade. Nós poderíamos ser a pior existência possível que tivemos em toda a ilusão, ainda assim, não afetamos o fato de que a inculpabilidade está dentro de nós. Porque nada do que não seja de Deus é real. E nada que está em Deus pode ser alterado. Tudo que Deus criou é imutável. Então, a nossa existência, a nossa condição real é imutável. Por isso que nós ainda somos sem culpa, inocentes. Mas, como nós temos uma crença de separação de Deus, nós precisamos agora de voltar a esse estado de consciência. E o que vai nos trazer de volta, então, é a expiação. E agora Jesus nos falando, então, dessa expiação, onde todos têm um papel especial a desempenhar na expiação, mas a mensagem dada a cada um é sempre a mesma. O Filho de Deus não tem culpa. Nós tocamos um pouco nisso, falei nisso um pouco na aula da terça-feira, no quanto independente da condição mental que nós estamos identificados, seja em que nível de ilusão nós estejamos, a mensagem é sempre a mesma. O Filho de Deus não tem culpa. A separação de Deus não aconteceu. Cada um ensina a mensagem de forma diferente e aprende de forma diferente. Então, cada consciência, a consciência do agora, independente de qual aparentemente seja a sua verdade, ela tem uma forma de ensinar a mensagem da inocência e de aprender. E o Espírito Santo sabe disso, e por isso que ele tem um ensino, um modo único para cada um de ensinar essa mesma mensagem. No entanto, até que a ensine e a aprenda, sofrerá a dor de uma consciência meio vaga de que sua verdadeira função permanece nele sem ser cumprida. Isso aqui todos experienciam. Todos que se acham separados experienciam, em algum grau mais elevado ou menor, ou quer se deem em conta ou não, mas todos que têm ainda um elo com a mente separada, eventualmente têm uma vaga consciência de que existe algo que eles ainda não estão cumprindo, uma função. E a nossa função aqui é aceitar a expiação para nós mesmos, ou seja, fazermos parte do círculo da expiação. Enquanto não o fizermos, enquanto não aceitarmos o círculo da expiação, e como eu falei, no final nós vamos ver como usá-lo de forma prática, nós não estaremos cumprindo com a nossa única função aqui no sonho. Essa é a função que é igual para todas as mentalidades, em todos os tempos, em todas as consciências, independente em qual estágio ou tipo de consciência que seja. A carga da culpa é pesada. Então, se nós temos um senso de que não estamos cumprindo a nossa função, isso automaticamente
causará culpa na mente. Essa carga é pesada, mas Deus não te quer preso a ela. Não é a vontade de Deus que nós estejamos presos à culpa. A carga da culpa é pesada, isso já vimos, e Deus não te quer preso a ela. O seu plano para o teu despertar é tão perfeito quanto o teu é falho. Nós já tentamos, por bilhões de anos, voltar à consciência de Deus e nós nos atrelamos cada vez mais na separação, só sabemos dividir cada vez mais para escapar da culpa. Então, o nosso plano da salvação, que o ego nos ofereceu, que é fugir da mente e agora, no secreto, pagar a conta para Deus para ver se Ele se torna misericordioso e nos aceita de volta sem a punição, porque já sofremos o suficiente, é um plano totalmente falho. Jamais alguém atingiu a paz ou a salvação através disso. Porém, o plano de Deus, esse não pode falhar. E o plano de Deus para o nosso despertar é a expiação. E a expiação, ela está em andamento em todos os tempos, em todas as situações, em todas as condições, nós podemos sempre nos apegar a esse plano da expiação. Tu não sabes o que fazes, mas aquele que sabe está contigo. O Espírito Santo, ele sabe o que nós precisamos fazer para aceitar a expiação. E ele está dentro da nossa mente. Ele habita parte da nossa mente certa. A sua gentileza é tua e todo o amor que compartilhas com Deus, ele guarda em confiança para ti. Então, a nossa mente certa, ela está ainda ligada a Deus, ela compartilha do amor de Deus com todas as mentalidades, porque o Espírito Santo está nela, ele o guarda por nós. Ele não quer te ensinar nada a não ser como ser feliz. E aqui o ego tem o ego pode também dizer que ele tem um desejo de que nós sejamos felizes, mas o conceito do que é ser feliz é totalmente diferente do conceito que o ego tem de alegria da de Deus. Para o ego, a única alegria do ego é nós permanecermos separados da mente de Deus, porque assim ele se perpetua. Então, tudo que fere o nosso ser real, tudo que impede a nossa consciência do Cristo, isso traz alegria para o ego. Então, as coisas mutáveis, as coisas perenes que vão acabar, que não são eternas, isso são alegrias fugazes, isso são as alegrias do ego. O tipo de alegria que Deus almeja para nós é imutável. É um estado de graça que a consciência individual não consegue nem sequer chegar perto do que seja essa consciência, como Jesus diz. É impossível imaginar nem de longe o que é o estado de graça da paz e do amor da consciência do Cristo em Deus. Mas Deus, e isso é ser feliz. Só nesse estado, só no estado do céu é que há felicidade. Fora do céu, não há como ser feliz, porque a felicidade é um atributo do imutável. Ou ela é imutável, ou ela não é. Filho abençoado de um pai de bênçãos, a alegria foi criada para ti. Então, Deus nos criou para sermos felizes. Então, a alegria, Deus compartilha de si. Por isso que a alegria, ela foi criada para nós. Não a separação, não a individualidade, que é uma miséria. A alegria, para nós a sentirmos em estado pleno, nós precisamos estar em estado pleno de consciência da mentalidade do Cristo. Nada menos do que isso é digno do Filho de Deus. Só a consciência da totalidade é que traz a verdadeira alegria. E essa foi feita para nós, o Filho abençoado de um Pai
pleno de bênçãos. Quem pode condenar aquele a quem Deus abençoou? Então, aqui, quando nós formos tentados pela mente separada, ou quando formos tentados pela mente culpada a condenar o nosso irmão ou a julgá-lo, nós podemos racionalmente nos lembrar que quem pode condenar aquele que Deus abençoou? Deus abençoou ao nosso irmão, a cada ser vivo, mas abençoou a sua, Deus o abençoou em sua realidade, que é a realidade do céu. Não na separação aqui, mas na sua realidade, no que ele realmente é, não na figura imaginária que o ego nos mostra. Não existe nada na mente de Deus que não compartilhe a sua brilhante inocência. Isto, não existe nada na mente de Deus que não existe nenhuma consciência, nenhum fragmento da mente de Deus que não compartilhe da brilhante inocência de Deus. Mas ele o compartilha dentro da sua mente certa, porque não existe um fracionamento de mente errada a qual o Espírito Santo não acompanhou. E é o Espírito Santo que guarda essa inocência. Então, por detrás de tudo que o ego nos mostra, seja no macro, nas guerras, nos estados caóticos macros, como aparentemente podemos ver o planeta Terra passando, seja na forma individual, no micro. A inocência, ela ainda é a realidade se nós nos alinharmos com a mentalidade da inocência. Se nós vamos nos alinhar à mente culpada, nós só vamos ver mentes culpadas. Se nós nos alinharmos à mente da inocência, os olhos físicos e os sentidos físicos ainda nos mostrarão o teatro da culpa. Ainda veremos o teatro de guerras e de dores e de sofrimentos, de intolerâncias, de animais sendo judiados, como foi comentado na última aula, mas isso nós veremos como sendo algo que foi projetado como uma sombra, que não tem substância, não tem realidade. E hoje vamos ver como podemos olhar isso a partir do círculo da expiação. A criação é a extensão natural da pureza perfeita. E a criação, o que é a criação, então? A criação, aqui temos um dos conceitos, nós temos muitos conceitos descrevendo sempre a mesma condição. Criar é uma condição que só há no céu. Aqui, o mais próximo de criar é perdoar. Então, perdoar é ver essa inocência. Isso é o mais próximo de criar. Mas a criação, que é o estado do céu, é a extensão natural da pureza perfeita. E é nesse estado de pureza perfeita que Deus é e que o seu filho é, porque Deus criou o seu filho igual a si mesmo. Seria impossível Deus criar o filho diferente de si. Tu aqui só és chamado para te dedicares com ativa disponibilidade à negação da culpa em todas as suas formas. Isso aqui é muito importante. Nossa única função aqui, então, o que nós temos de função, de papel para fazer aqui dentro do sonho é negar a culpa em todas as suas formas, seja na forma de um pensamento da nossa própria mente, ou seja na forma do que parece que vem do mundo externo a nós e nos afeta. Então, nós precisamos negar aquilo que não é a inocência, aquilo que não é o imutável, aquilo que não é a criação, aquilo que não é a extensão da pureza perfeita. Guerra, para ser extensão da pureza perfeita ou da inocência,
é impossível. Então, nós temos que negar a realidade dela. Como sonho, aqueles que acreditam nela, ela de fato, ela está dentro do sonho. Então, para aqueles que acreditam, ela é verdadeira, mas ela não é real. A diferença é essa. E nós podemos olhar para o real, negando a realidade. Isso cura o mundo. Acusar é não compreender. Então, aqueles que acusam no mundo, eles não compreenderam a inocência. Eles acreditam que o mundo seja real. Eles acreditam que de fato há algo lá fora acontecendo. E por isso que não compreendem que por detrás disso, que o mundo que Deus criou não é esse mundo aqui, esse mundo projetado. A realidade não está aqui dentro do mundo, ele está dentro da mente. Ele não está no mundo. Quando se diz que Deus está no mundo, Deus está em tudo que eu vejo, como algumas lições falam no livro de lições, logo em seguida vem outra lição dizendo: Deus está em tudo que eu vejo, porque Deus está em minha mente. Então, é na mente que está a pureza da a inocência e a pureza do Filho de Deus. E isso, tudo que nega isso, nós temos que negar. Então, acreditar na culpa, acreditar no sofrimento, é aumentar essa culpa. Então, nós não precisamos negar que nossos sentidos físicos estão vendo isso. Isso seria usar a negação para fugir disso. Mas negar a realidade disso, reconhecer que os sentidos físicos estão atestando isso, sim, estamos recebendo esse testemunho, mas é um testemunho, um falso testemunho, cuja causa é irreal. Então, é um efeito que pode facilmente ser desfeito através do círculo da expiação, através do Espírito Santo. Nós vamos, então, compreender isso hoje aqui. Os aprendizes felizes da expiação vêm a ser os professores da inocência, que é o direito de tudo que Deus criou. Aqueles que se dão conta da expiação da inocência são os professores da inocência. Então, cada vez que nós pensamos com o pensamento do Espírito Santo, nós somos um professor da inocência. E esse é um direito nosso, de todos a quem Deus criou. Não negues a eles o que lhes é devido, pois não vais recusar apenas a eles. Se nós negarmos a visão da inocência ao mundo e a todos aqueles a quem o ego nos mostrou como pecadores, nós estaremos negando a nós mesmos a visão da inocência. A herança do reino é o direito do Filho de Deus, dado a ele em sua criação. A herança do reino, a continuação do céu, a criação no céu, o estado glorioso da paz que não pode ser descrita aqui dentro de uma mentalidade separada. Isso nos foi dado na nossa criação. Não tentes roubá-la, ou estarás pedindo a culpa e irás experimentá-la. Roubá-la aqui no sentido de não vê-la fora de nós, vê-la no mundo mesmo, de não escolher ver isso ao invés de ver a culpa, ao invés de olhar os testemunhos que os sentidos físicos nos mostram, ao invés disso, ao invés de voltar para a nossa mente e aceitar se alinhar dentro da expiação e a partir dela olhar além do físico, olhar para a inocência que é muito real. Se nós não fizermos isso, nós vamos tentar roubar a nossa herança do reino de Deus, que é a paz. E aí estaremos pedindo a culpa. E certamente a culpa vai se manifestar na nossa mente. É impossível não estar alinhado à culpa e não experienciá-la. Protege a sua pureza de todo pensamento que queira roubá-la e mantê-la longe da sua vista. Então, proteger, tornar-se ciente cada vez que o nosso pensamento não está alinhado à inocência, e aí proteger a inocência, ou seja, escolher a inocência e não a culpa.
Isso é a forma de proteger a pureza. Traze a inocência à luz, em resposta ao chamado da expiação. Trazer a inocência à luz, pensar o pensamento do Espírito Santo, os argumentos que aprendemos aqui mesmo no curso, no SEM do Espírito Santo, pensar esses pensamentos, isso trazer a inocência à luz, em resposta ao chamado da expiação, em resposta ao nosso anseio pela volta ao Pai. Quem nunca que nunca deixes a pureza ficar escondida, mas deixa a tua luz brilhar, afastando os véus pesados da culpa, dentro dos quais o Filho de Deus se escondeu da sua própria vista. O mundo dual aqui é um véu de culpa, onde os filhos de Deus esconderam sua própria vista, sua inocência. Ninguém que está ciente do mundo está vendo, está ainda em Deus, com os olhos fechados, sonhando com a separação e vendo dentro do sonho, mas ele, o ser que ele é, o Cristo, está apenas com os olhos fechados, não vendo a inocência. Mas nós podemos, de dentro do sonho, abrir os olhos e ver a inocência. Basta voltarmos o nosso pensamento ao Espírito Santo. Estamos todos unidos na expiação aqui e nenhuma outra coisa pode nos unir nesse mundo. Então, o plano da expiação é um só. É reconhecer a unicidade da mente do Filho de Deus. Reconhecer que o Filho de Deus não tem culpa. E isso é a única coisa em comum que todos temos aqui dentro do sonho. A nossa realidade continua sendo a inocência. A forma dentro do sonho, dentro da culpa, muda muito. E cada um aparentemente tem outro tipo de forma e individualidade, parece ser individual. Mas a realidade da inocência, isso nos torna um só ser. Não é a forma física ou a forma culpada que nos torna um só ser. É a nossa mente certa, é a nossa inocência que está na mente não dividida de Deus, que nos unifica. Assim, o mundo da separação desaparecerá e a comunicação plena será restaurada entre o Pai e o Filho. Então, dentro da consciência da unicidade, o mundo da separação, ele desaparece na nossa consciência. Ele some da nossa consciência. E primeiro, nesse processo, nós sonhamos com o mundo corrigido, que é o sonho feliz. E o próximo passo, a comunicação com Deus é restaurada, e isso é o retorno à consciência do céu. O milagre reconhece a inculpabilidade que tem que ter sido negada para produzir a necessidade da cura. Então, se a nossa mente precisa da cura, é porque nós vimos o nosso irmão e a nós mesmos culpados. Então, nós negamos a inculpabilidade. Agora, o milagre restaura essa inculpabilidade que havia sido negada, e por isso a necessidade do milagre, por isso a necessidade da cura. Certamente que nossa mente necessita da cura, porque nós, em dado momento, quando imaginamos a separação de Deus e acreditamos nela, nós automaticamente negamos a inculpabilidade, porque nos vimos culpados diante da crença de que roubamos a Deus. Não recuses esse feliz reconhecimento, pois a esperança da felicidade e a liberação de todo tipo de sofrimento estão nele. A liberação de todo tipo de sofrimento. Não há um sofrimento que seja acima, que não possa ser desfeito pelo feliz reconhecimento disso que acabamos de ver, que a inculpabilidade traz de volta o estado de inocência à nossa mente. Então, quando nós pensarmos, ou quando o ego nos diz que a nossa carga
dentro do sonho é pesada demais, ou de que vamos sucumbir a ela, ou de que não temos força de escapar com ela, é porque simplesmente não estamos colocando fé na inculpabilidade da mente. A nossa fé é mais forte na culpa e no ego, na separação, do que no Espírito Santo. E podemos também reconhecer isso e pedir ao Espírito Santo que ele nos ensine a colocarmos a nossa fé a como restaurar a como nós mesmos restaurarmos a nossa fé novamente na inculpabilidade ao invés de na culpa. E quando por um lampejo nós aceitarmos essa inculpabilidade, automaticamente nesse feliz reconhecimento todo o sofrimento desaparece. Como ele diz aqui, a esperança da felicidade e a liberação de todo o sofrimento está nisso. Então, esse é o caminho da paz. Esse é o caminho da verdadeira alegria. Aceitar a inocência. Não olhar para o mundo culpado. Ver, reconhecer que é um mundo culpado, mas reconhecê-lo como sendo uma projeção da mente culpada e não como sendo real como vendo a causa desse mundo como sendo a crença da separação e a culpa. Mas se a separação não aconteceu, não há causa. Se não há causa, não há efeito. Então, o que nós estamos vendo é uma imaginação de um efeito e não um efeito real. Isso tem o poder de restaurar a paz na nossa mente. E uma mente em paz, ela é uma mente feliz. Quem não quer, se não ficar livre da dor, todos querem isso. Seria insano não querer. Dentro da culpa, nós podemos não saber como ficar livres da dor, mas querer, todos querem, até mesmo quando nós, equivocados por acharmos que sabemos como escapar da dor, aumentamos mais ainda nosso aprisionamento e o nosso sofrimento, quando fizemos isso de forma inconsciente, ainda assim o fizemos porque pensamos que estamos que estamos nos livrando da dor. Porque todas as consciências vêm de Deus, na sua origem, e não é a vontade de Deus haver dor. Então, ninguém em sua sã consciência deseja dor. Ele pode não ter ainda aprendido como trocar a culpa pela inocência, nem ter reconhecido que só nessa troca a libertação da dor pode vir a ser sua. Então, isso vale para nós, isso vale para o nosso irmão. Nós podemos ainda não saber como fazer isso, mas todos querem se livrar da dor. Entretanto, aqueles que falharam em aprender necessitam de ensino, não de ataque. Isso vale de nós para com nossos irmãos e para conosco mesmo. Nosso irmão, que aparentemente, que ainda não sabe que a realidade dele é a inocência, e portanto ele age de forma culpada, ele precisa de ensino, mas não de um ensino que vem através de um ataque. O ensino que esse irmão necessita é o nosso reconhecimento na nossa mente da inocência dele. Nós vermos nele como ele sendo parte de nós mesmos. Então, primeiro reconhecemos que a mente certa dele é a nossa mente certa, e aí vemos por ele a inocência nele. Assim estaremos ensinando ao nosso irmão o que ele não sabe a si mesmo. Esse irmão não sabe reconhecer a inocência para si, mas nós reconhecendo nele como parte de nós mesmos, não nele separado da nossa mente. A mente certa dele é a nossa mente. Nós estamos ensinando a ele o que ele não sabe. Atacar aqueles que têm necessidade de ensinamento é falhar em aprender com eles. Porque quando nós vemos a inocência neles, como sendo parte de nós mesmos, a nossa mente voltará a aprender sobre a nossa inocência. Porque a nossa mente acredita em separação, não estaríamos numa consciência individual presos dentro da culpa.
Então, e por outro lado, também nós não temos acesso à mente, porque nós estamos com a nossa consciência fora da mente e dentro da consciência, jogado fora da mente e dentro de uma consciência individual. Então, como que a nossa mente vai voltar a saber da nossa consciência? Como que vamos conversar com a nossa mente? Vendo a inocência no irmão, e isso nós podemos praticar. É assim que a nossa mente também saberá que ela é inocente. E isso vem através de nós ensinar ao irmão que ele é a luz, que ele é a inocência e não a culpa. Nosso irmão não é aquele que toma decisões pela guerra, não é aquele que nos fere ou que nos fez uma maldade. Isso não é a realidade dele. A realidade desse irmão é a mente certa, o lar do Espírito Santo, que também está presente nele, lado a lado com a mente equivocada dele. E essa mente certa dele é a una com a nossa mente certa. Nós, tendo esse raciocínio, a nossa mente aprende sobre a inocência. Esse é o plano da expiação, o plano da salvação. Professores da inocência, cada um a seu modo, uniram-se assumindo a sua parte no círculo, no currículo unificado da expiação. Então, cada perdão que nós praticamos e ver a inocência do irmão é praticar o perdão. Nós nos tornamos professores da inocência e cada pensamento disso faz com que nós nos unimos no mesmo currículo unificado da expiação. A expiação é uma só. Restaurar a consciência da inocência na mentalidade que pensou separar-se de Deus. E a cada um que aceita a inocência, este faz parte da expiação, do currículo unificado da expiação. Não há nenhuma unidade de metas no aprendizado à parte disso. Fora isso, tudo que nós aprendemos é separação, é do ego. A única coisa una é aceitar a inocência. Não há conflito nesse currículo que tem apenas um objetivo, seja qual for a forma como é ensinado. Pode ser através de um gesto, um pensamento, uma ação, enfim, seja como for, uma mera lembrança da inocência, ela sempre vai ensinar o mesmo objetivo. Cada esforço feito a seu favor da expiação, é oferecido com o propósito único de liberar da culpa para a glória eterna de Deus e de sua criação. Esse é o objetivo da expiação, liberar da culpa para a glória eterna de Deus e de sua criação, da qual nós somos parte íntegra. Não há nada que tenha existência dentro do mundo, que tenha consciência de mentalidade que não faça parte da criação de Deus. Mas não na forma separada, não na parte imaginária da separação, na sua realidade que está além, que está acima da ideia da separação. E cada ensinamento que aponta para isso, aponta diretamente para o céu e para a paz de Deus. Cada perdão, cada vez que nós vemos a inocência, nós estamos olhando para o céu e para a paz de Deus. Não há nenhuma dor, nenhum julgamento, nenhum medo que esse ensinamento possa falhar em superar. Nada do mundo. Inclusive, a morte é superada nesse reconhecimento, porque nesse reconhecimento, na inocência, não há mais morte, porque o que é inocente é imutável e é eterno e faz parte do reino de Deus. E é nesse reino de Deus que nós o reconhecemos como parte nossa. Então, não há nenhuma falta, então, não há nenhuma dor, nenhum julgamento, nenhum medo que não possa ser superado por essa prática de olharmos assim. O poder do próprio Deus apoia esse ensinamento e garante os seus resultados sem limites. Então, esse tipo de pensamento que Jesus está
descrevendo aqui. O ego pode dizer, mas isso é só uma imaginação, isso não é real, real é o mundo. Não, o próprio Deus apoia esse ensinamento através do seu Espírito Santo. Então, ele é muito mais real que qualquer pensamento de julgamento, de medo, de dor, de culpa que possa existir aqui. Une os teus próprios esforços ao poder que não pode falhar e tem que resultar na paz. Então, nossos esforços devem ser dirigidos a isso, e não a aumentar o sofrimento e a culpa. Ninguém deixa de ser tocado por um ensinamento como esse. Então, ver a inocência no irmão, por mais que possa parecer que o irmão seja 100% só ego, só acusação, só malfeitor, ninguém pode deixar de ser tocado porque se uniu na mente certa dele. Tu não verás a ti mesmo além do poder de Deus se ensinares apenas isso. Então, se nós ensinarmos só a inocência, nós não vamos mais nos ver a nós mesmos como fragilizados. Isso aqui é que nos torna invulneráveis ao mundo, ao sofrimento e à dor, porque nós não vamos nos ver além do poder de Deus. Além do poder de Deus é se ver sem poder dentro da individualidade, sofredora, miserável e que tem que lutar por uma existência e que paga um preço muito alto de sofrimento. Mas essa consciência e esse pensamento, nós não veremos mais esse conceito de nós mesmos se apenas ensinarmos, ou seja, se apenas vermos a inocência no irmão. Não estarás isento dos efeitos dessa lição santíssima, que só busca restaurar o que é o direito da criação de Deus. Então, essa é uma lição santíssima. Esse é o direito da criação de Deus. Nós não estaremos isentos dos efeitos dessa lição. Nós não estaremos isentos da paz e da alegria e do feliz despertar que receberemos com essa lição. Tu inevitavelmente aprenderás a tua inocência de cada um a quem concederes a liberação da culpa. Cada um que, ao invés de acreditarmos naquele teatro culpado que se apresentou diante dos nossos olhos e vermos que por detrás desse ser dentro do teatro ainda está o Filho Santo de Deus, vermos essa inocência, cada um desses concederá a nós a liberação da nossa própria culpa. O círculo da expiação não tem fim. Então, ver os inocentes, isso é como se fosse uma imaginação de um círculo mesmo, onde nós temos duas opções de pensamento. Um pensamento do ego, que vemos todo o universo dentro de um círculo culpado, e lá há pesar e sofrimento, e por outro lado, paralelamente a isso, nós temos a mentalidade certa, que dentro do seu círculo, tudo que está dentro da mentalidade certa, só vem inocência, e nós podemos trazer o mundo todo para dentro desse círculo, nós podemos ver esse mundo todo, reconhecê-lo dentro desse círculo, e a partir desse círculo, olhá-lo com outros olhos. Isso traz a salvação. Isso permite aos milagres trazer as bênçãos para que esse mundo se transforme num sonho feliz, para que assim a antessala do céu, a condição da antessala seja cumprida. E acharás uma Então, o círculo da expiação não tem fim e acharás uma confiança cada vez mais abrangente na tua segura inclusão no círculo, com cada um que trouxeres para dentro da sua segurança e da sua paz perfeita. E como é simples fazer isso. Basta, talvez é bom, no exercício, fechar o olho por um instante para se concentrar melhor e saber em imaginação
reconhecer a inocência do irmão e vê-lo dentro do círculo da luz, dentro da mentalidade do Espírito Santo. Isso traz para dentro, em segurança e na paz perfeita, a cada um que nós encontrarmos, ao invés de vê-lo culpado, trazê-lo para esse círculo que nós podemos imaginar como como um mundo paralelo que nós podemos escolher em lugar do mundo dual do ego, em lugar do mundo do sofrimento. Que a paz, então, esteja com todos com todos os que vêm a ser professores da paz, e assim nós estaremos sendo professores da paz. E a paz estará conosco, pois a paz é o reconhecimento da pureza perfeita, da qual ninguém está excluído. Ninguém. Todos os seres, em todos os tempos, em todas as condições, em todos os planetas, em todas as existências de mundos e de vidas, sejam considerados bons ou ruins, ninguém está excluído da paz perfeita de Deus, porque todos ainda são o Filho amado de Deus, o nosso ser. Dentro do seu círculo santo estão todos aqueles que Deus criou como seu Filho. Então, esse círculo da expiação que nós podemos imaginar, e essa imaginação é muito mais real que o mundo dual. O ego pode dizer, não, mas o mundo dual é real, porque os sentidos físicos atestam esse mundo. Mas esse mundo dual não passa de ser uma projeção da mente culpada. Esse círculo aqui, também imaginário, é muito mais verdadeiro porque ele retrata a realidade. E ele não se opõe ao céu, ele será transportado ou transformado em céu. Então, ele é real, aqui no sonho, no sentido que ele será transformado em condição de céu. E essa paz, então, e todos, então, como ele diz aqui, dentro desse círculo estão todos aqueles que Deus criou como seu filho. A mente certa de todos, quer nosso irmão esteja ciente ou não, a mente certa dele está dentro desse círculo, que nós podemos, então, imaginar o círculo do ego, que é o mundo dual, que é o círculo de fora, e o círculo da expiação do Espírito Santo, onde está a inocência de Deus e do Filho. A alegria é o seu atributo unificador, e ninguém é deixado de lado para sofrer pela culpa sozinho. Então, dentro desse círculo imaginário, que é muito mais, que é verdadeiro, muito mais real que o ego, a alegria é que une a todos. O traço em comum da mentalidade certa, se nós olharmos para nosso irmão e reconhecermos nele a inocência, nós reconheceremos, isso trará alegria para nós, e nós veremos a alegria nele dentro dessa realidade, desse círculo da expiação. Às vezes, não lá em fora no ego, mas pelos milagres, até mesmo o mundo do ego é transformado e nos traz testemunhos dessa alegria, dessa liberação. O poder de Deus atrai todas as pessoas ao seu abraço seguro de amor e união. Esse círculo da expiação, ele é composto do próprio poder de Deus, porque o Espírito Santo faz. Então, o poder de Deus, ele atrai a todos para esse abraço e essa unicidade. Que estejas em quietude dentro desse círculo e atraia todas as mentes torturadas para que se unam a ti na segurança da sua paz e da sua santidade. Então, a cada vez que tivermos medo de nós mesmos, de um ente querido nosso, ou de alguém, de uma lembrança de alguém que aparentemente dentro da sala de aula já partiu e era nosso chegado, nós podemos vê-lo
dentro desse círculo. Ou quando coisas macro, como falei antes, como nós vivenciamos um grande medo coletivo de uma guerra, de terceira guerra mundial, basta nós vermos os líderes, todos eles dentro do círculo da expiação, porque essa é a realidade deles. Sonham com a guerra porque não sabem, não se lembram que são o Cristo, que são a inocência, que nunca deixaram a Deus. E, portanto, acreditam que estão, que são esse ser dentro do universo do ego, tentando roubar um pouco para si porque acreditam que estão em falta. Esse é um equívoco que a culpa implanta nos corações e nas mentes, mas a nossa função é, como diz aqui, atrair a nossa função é que nós olhemos em quietude a todas as mentes torturadas, para que elas se unam na segurança da paz e na santidade dentro desse círculo. É, ao mesmo tempo, tão simples, mas isso tem mais poder que todas as bombas atômicas do mundo físico de todos os tempos. Nada tem um poder maior do que nós vermos a inocência dentro do círculo da expiação. Ver, pensar com o Espírito Santo, e nós podemos usar de imagens para nós nos convencermos do que estamos pensando. E como a imagem, Jesus está nos ensinando a imaginarmos esse círculo da inocência, o círculo da expiação, e trazer a todos que sofrem, a todos que não sabem quem eles são, para dentro da segurança e da paz desse círculo. Fica comigo dentro dele, como um professor da expiação, não da culpa. Jesus está dizendo a cada um de nós, para nós ficarmos com a nossa mente dentro desse círculo da inocência, sendo agora professores da expiação e não da culpa, porque quando nós nos deslizarmos para fora do círculo da expiação, nós automaticamente estaremos ensinando a culpa, porque nós estaremos vendo a culpa. Então, esse apelo para nós permanecermos em pensamento no círculo da expiação. Bem-aventurados sejais vós que ensinais comigo. Bem-aventurado cada um que aceita isso que o Espírito Santo está nos ensinando aqui, porque ao aceitar, nós já estamos ensinando com Jesus. Nosso poder não vem de nós, mas do nosso Pai. O Espírito Santo é o elo que faz a ponte entre o poder de Deus e a nossa mente, e o poder de vermos a inocência vem do próprio Deus, não de nossa vontade. Na inculpabilidade, nós o conhecemos como ele nos conhece sem culpa. Na inculpabilidade. A inculpabilidade está no círculo da expiação. Ali nós conhecemos o nosso irmão sem culpa. Eu estou dentro do círculo, chamando-te para a paz. Jesus já está totalmente dentro do círculo e ele nos deixou esse curso, e através dele, e também diretamente por inspiração a cada pensamento nosso, ele está nos chamando para a paz. Ensina a paz comigo e pisa como eu em terra santa. Terra Santa não é uma coisa física como as igrejas cristãs têm ensinado sobre o Oriente, sobre o Ocidente, sobre Belém, sobre Jerusalém. É a Terra Santa, é esse círculo da expiação, é ver a inocência. É ali que nós ensinamos a paz, e Jesus está nos ensinando a partir desse círculo da paz. Jesus está no círculo da paz. Ele está conversando conosco na nossa mente na paz. Lembra-te por todas as pessoas do poder do teu Pai que ele lhes deu.
O poder está em todos, porque a mente certa está em todos. Então, lembrarmos por todas as pessoas. Não há exceções. Ninguém ficou fora do poder de Deus. Não acreditas que não podes ensinar a sua paz perfeita. Seu ego vier a dizer que é difícil pensar a inocência, não acredite nisso. É muito fácil, é muito mais fácil do que ver a culpa, pensar, imaginar um círculo onde estão todas as mentalidades inocentes. Ver essa paz perfeita, esse círculo. Isso é muito mais real do que a culpa. Não fiques fora, mas une-te a mim do lado de dentro. Mais uma vez, isso é um exercício mental, é prático. É nós nos imaginarmos dentro da inocência e não fora, dentro do círculo da expiação. Isso é para nós usarmos a cada vez que nós nos darmos conta que estamos perturbados, ou que a nossa paz está sendo roubada, ou que estamos com medo de alguma coisa externa. Que imaginemos imediatamente que por detrás dessa coisa externa está a sua realidade, que é a inocência, que é a unicidade, que é um pensamento de Deus, que é um filho de Deus, e que esse filho de Deus é inocente, está no círculo da expiação. Então, olharemos a partir da paz, e isso trará paz ao nosso coração, e mais do que isso permite que os milagres, a partir do Espírito Santo, se estendam para cobrir o mundo, assim como o ódio dentro da separação se estendeu para cobrir o mundo. Agora os milagres vêm para cobrir e trazer paz, e trazer de volta todas as consciências para o círculo da inocência e da expiação. Não, não acredites, então, que não podes ensinar essa paz perfeita e nem fiques de fora. Não fales no único propósito para o qual o meu ensinamento te chama. Jesus só nos chama para isso. Todo sim, todo chamamento do Espírito Santo e todas as inspirações a mais que ele nos dá a cada vez que nós nos colocamos na nossa mente disponível a pensarmos com o Espírito Santo, ele apenas está nos chamando para esse único propósito, para nós ficarmos na paz e na segurança desse círculo. Quando nossa mente está ali, acabaram-se as necessidades. Nós não precisamos de mais nada. Quem tudo tem já está na paz. Não há mais nada a almejar, e é ali que a paz é restaurada a nós. Devolve a Deus o seu filho, assim como ele o criou, ensinando-lhe a sua inocência. Deus criou o seu filho em inocência. Devolver a Deus o seu filho em inocência é ver a inocência, mesmo quando o irmão está enganado e não sabe disso. E isso se faz em pensamento, não é aumentando a culpa, pensando no irmão sobre a culpa. O que não significa que, se, como o irmão está equivocado, se no comportamento ele fizer algo para ferir, que nós não venhamos a ter um comportamento para proteger ele de ferir a nós ou alguém dentro do sonho. Não significa que nós nos tornamos agora totalmente indiferentes ou sem comportamento, mas olhando a partir da própria inocência, até mesmo esse comportamento é assertivo e ele é direto e ele pode nos surpreender com aquilo que ele nos inspira a fazer. E ele é sempre a favor de Deus e da inocência, mesmo que tenha que tomar atitudes dentro do sonho, porque ainda há uma parte da nossa consciência que está no sonho. Mas nós já não mais sofreremos em tomar essas decisões e nem seremos mais nós a tomar essas decisões. Será o Espírito Santo da nossa mente certa que nos inspirará ao que fazermos dentro do comportamento. E aí sim poderemos levar a nossa
o nosso sonho de vida comportamental aqui, de maneira a descansarmos dentro do sonho, fazendo ainda o que tem que ser feito, mas de uma maneira descansada, sem cansarmos a nossa mente, sem tirarmos a paz da mente, vendo a todos no círculo da expiação. É uma troca tão fácil de, ao invés de nós, com a nossa individualidade, nosso ego, sermos o diretor de todas as coisas que devemos fazer, nós simplesmente nos colocarmos dentro desse círculo da inocência, da expiação, vermos a inocência por detrás de tudo, e aí, a partir dessa consciência, olhar para fora. Olhar porque ainda há um círculo do ego, sim, nós circulando. Ainda há um mundo dual. Ainda há dor e sofrimento. E aí olhamos para fora e aquilo que eventualmente for útil de ser feito também no comportamento, e o Espírito Santo sabe que coisas devem ser feitas no comportamento, sejam ilusórias ou não, ele nos inspirará, nós saberemos o que fazer de maneira assertiva, a partir de, sendo que a partir do momento que o nosso tesouro está na mentalidade do círculo da expiação, que a nossa maior meta seja sempre essa, e tudo mais nos será dado por acréscimo, tudo mais saberemos como fazer, e isso traz leveza, e isso tira o sofrimento e a dor das decisões dentro aqui do sonho. Isso é que cura o nosso sofrimento e que torna o sofrimento impossível. A crucificação não tomou parte da expiação. Então, a crucificação é esse círculo do ego, a dor, o sofrimento, o fim imutável dentro do sonho. Então, a crucificação não teve nada a ver com a expiação, só a ressurreição veio a ser a minha parte nele. Então, Jesus, de fato, ele permitiu que o corpo fosse crucificado, mas isso não fez parte. Isso foi uma lição de como não sair da mentalidade do amor, de como não acusar ao irmão, de como não precisamos nos proteger e revidar aquilo que não tem valor, que é um corpo. E a ressurreição, sim, apesar de não ter corpo, estar totalmente ciente de si, isso veio a fazer parte da expiação. Esse é o símbolo da liberação da culpa pela inculpabilidade. Aqueles que percebes como culpado, queres crucificar. Então, cada vez que nós estamos vendo alguém como culpado, nós também o estamos crucificando. Não da forma física, mas com o mesmo propósito da crucificação. No entanto, restauras a inculpabilidade a todo aquele a quem vês sem culpa. Então, a cada vez que em nosso pensamento aceitamos a realidade de alguém sem culpa, nós estamos restaurando a inculpabilidade, estamos ressuscitando para a vida. A crucificação é sempre o objetivo do ego. Ele vê a todos como culpados e, através da sua condenação, quer matar. Então, esse é o círculo da culpa. Existem só dois círculos. O círculo da culpa, no qual todo o universo, todo o mundo dual está dentro, que é o mundo do ego, que é o mundo da crucificação. Esse sempre quer matar. Nunca vai haver paz ou inocência ou alegria dentro desse mundo, porque ele é o oposto do mundo do amor. O Espírito Santo só vê a inculpabilidade e, em sua gentileza, ele quer liberar do medo e restabelecer o reinado do amor. O Espírito Santo só quer tornar o mundo do círculo da expiação real. Esse é o mundo real, ou o sonho feliz. E o Espírito Santo quer restabelecer esse reino em lugar do reino do ego.
porque a partir desse reino nós estamos prontos para a restauração da consciência do céu. O poder do amor está em sua gentileza, na gentileza do Espírito Santo, que é de Deus, e, portanto, não pode crucificar nem sofrer crucificação. O poder do amor está em Deus, e o Espírito Santo traz, e é impossível crucificar dentro do círculo da expiação, e nem sofrer crucificação. É assim que nós nos tornamos invulneráveis, incapazes de sermos atingidos por qualquer dano que seja, mesmo que no campo físico haja alteração, como, por exemplo, que no campo físico a nossa mente, ela se torna invulnerável e ela não será crucificada por isso, porque ela continuará na paz e na bem-aventurança da lembrança do estado de amor de Deus, que é a sua realidade, e não essas coisas físicas. Ing, Oi. pode repetir o que você falou? Porque deu uma travada e eu não escutei tudo, por favor. Você falou da questão física, mesmo que no físico. Mesmo que no físico possa haver perdas, por exemplo, quando a nossa mente está na mentalidade da paz e ela olha para fora, para o círculo do ego e vê que aparentemente há injustiças e haja percas ou danos materiais ou físicos a nós mesmos ou no nosso envolto, quando a nossa mentalidade está una na mentalidade de Deus, ela sabe que a sua realidade é a mentalidade da paz e a sua alegria é essa. E ela não tem, ela olha para fora para essas perdas e vê que isso é o teatrinho se realizando com a projeção da culpa. Era apenas a culpa se manifestando dessa forma, mas essa não é a realidade da mentalidade que está dentro do círculo da expiação. Então, é possível agir ainda dentro do comportamento, fazer o que tiver que ser feito, e eu dei esse exemplo extremo de que até mesmo dentro do círculo da culpa, aparentemente pode parecer que haja coisas que são injustiças acontecendo, mas nenhum dano afeta a paz da mente de quem sabe que essa não é a sua realidade, e com essa consciência, os milagres vêm para reparar, inclusive esses danos materiais, eles aparentemente mudam apenas a configuração, e não há mais nenhum apelo a como que fica essa configuração. Não há mais nenhum pesar ou nenhum sentimento ligado a isso, porque a bênção é a única coisa, que essa mente da paz, do círculo da expiação, pode colocar para fora, e essa bênção vai para o todo, porque ela já se reconhece no todo, e não mais numa individualidade. Então, o ego pode parecer que uma individualidade perdeu em favor de outra, e o ego é constituído o tempo todo dessa forma. E que isso que eu estou falando agora não traga medo, no sentido de parecer que, então, se eu seguir ao círculo da expiação, eu vou ter perdas aqui. Não. O Espírito Santo sabe que, mesmo no comportamento, no sonho, nós ainda precisamos de coisas, e não é vontade do Espírito Santo tirar o pouco que aparentemente nós temos dentro do sonho. Mas ele sabe que o tesouro real está na mentalidade da paz, e essa não está em nada que o tesouro físico possa acumular. Nada dentro do físico pode trazer segurança, ou trazer paz, ou trazer alegria. Somente a mentalidade do círculo da expiação. E a partir do círculo da expiação,
tudo mais nos é acrescentado, seja da forma que for, porque o ego, ele é um caos, ele não tem nenhuma lógica, então não há nenhum sentido em julgar o mundo físico, mas permanecer na paz. Ficou ficou claro, Valéria? Ficou sim, foi só um pedacinho mesmo, mas muito obrigada. Tá. Foi bom que reforçou. Isso, tá. Obrigada. E seguindo aqui, como nós vimos, então, que a crucificação é sempre o objetivo do ego e ele vê a todos como culpados e, através da sua condenação, quer matar. O Espírito Santo só vê a inculpabilidade na sua gentileza, quer liberar o medo e restabelecer o reinado do amor. E o poder, eu estou repetindo aqui, então está na gentileza do Espírito Santo, que é de Deus, e, portanto, não pode crucificar nem sofrer crucificação. E é aqui que nós tínhamos parado. O templo que tu restauras vem a ser o seu altar, pois foi reconstruído através de ti. O templo não é uma coisa física, não é o corpo físico, é na nossa mente o que está ligado a Deus, um lugar que não é um lugar físico, mas onde a nossa mente é una com a mente de Deus. Então, esse templo é restaurado e nessa unicidade, nesse ponto de união, esse é o altar, ele foi reconstruído para nós, porque nesse altar nós colocamos a separação. E o pecado, colocamos a culpa nesse altar ao invés da inocência. E agora o Espírito Santo restaura a inocência. E tudo o que dás a Deus é teu. Tudo que nós oferecemos, que é essa inocência, ela é nossa, porque nós a oferecemos a Deus quando vemos no irmão, ela também é nossa. Assim ele cria e assim tu tens que restaurar. Então, no céu, nós criamos. No sonho, ou aqui na separação, nós restauramos a consciência do céu. Essa é a nossa função aqui, através disso. Cada um que vês, colocas dentro do círculo santo da expiação ou deixas de fora, julgando o merecedor da crucificação ou da redenção. Então, vejam aqui que eu me referia lá no início, dizendo que como nós podemos fazer disso uma coisa prática muito simples. Podemos simplesmente criar um hábito de imaginar um círculo de expiação e antes de julgar e condenar, quando algo vier a nós, ou alguém vier a nós, ou alguma situação, nós podemos simplesmente imaginá-lo imediatamente dentro desse círculo da expiação, não deixar de fora, porque aquilo, se nós o deixarmos fora desse círculo de expiação, ou esse acontecimento, a esse fato, a esse caso específico, se nós o deixarmos de fora, nós o estaremos crucificando. Mas se nós trazermos por um instante isso para dentro da expiação, e isso é um exercício de imaginação, é um pensamento, nós estaremos trazendo para dentro do círculo da expiação, e nós podemos até mesmo imaginar um mundo paralelo, como um círculo do tamanho do mundo da culpa que vemos, e escolher botar ele dentro da culpa da inocência, nós estaremos colocando ele na redenção e não na crucificação. Então, temos duas escolhas, e aqui um exercício muito simples. Imaginar, e cada um tem o poder de imaginar, um círculo da expiação, ou o outro círculo é o universo que o ego nos mostra. Se nós deixar de fora do círculo da expiação, estaremos crucificando. Se trouxermos para dentro, é a salvação. Simples assim. Basta isso. Tudo mais vem por acréscimo ou vem por efeito dessa escolha que fizermos. Porque é uma escolha. Ver dentro da escolha, trazer para dentro do círculo da expiação, é uma escolha. E não tem nada a ver com o comportamento, é um pensamento. Mas um pensamento que temos que escolher trazer. E isso é ver na redenção. Se o trouxeres para dentro do círculo da pureza, lá descansarás com ele.
Então, se nós trouxermos a tudo e a todos, e a todas as coisas, a todas as notícias, para dentro do círculo da pureza, nós vamos descansar em paz junto com essa condição, com essa situação, com esse acontecimento, dentro uma paz que não é desse mundo e que não vem de nós, que vem de Deus. Essa paz, nós descansaremos nessa paz com Ele. Se o deixares de fora, é lá que te unirás a Ele. Então, se nós não fizermos isso de trazer a expiação, nós vamos sofrer juntos com Ele que está lá fora. Isso é fato. Então, podemos escolher sofrer junto com a situação que está fora do círculo da paz ou descansar junto com essa situação no círculo da paz. Simples assim. Não há como nós estar dentro do círculo da paz e deixar algo de fora, porque se o deixarmos, nós também estamos fora. Ou estamos dentro ou fora. Não julgues, a não ser na quietude que não vem de ti. Então, a única forma de nós julgarmos é julgar que queremos ver dentro do círculo da expiação. E esse julgamento, essa quietude, não vem de nós, vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o detentor desse círculo da expiação. Nós o imaginamos, mas nós não ouviríamos na nossa imaginação se não houvesse o Espírito Santo dando esse pensamento a nós. Nós o imaginamos, mas já o estamos imaginando com o pensamento do Espírito Santo. Na verdade, é Ele que está dando esse pensamento e nós estamos dando o aceite para Ele nos dar esse pensamento. E por isso que essa quietude não vem do nosso individual. Recusa-te a aceitar qualquer um como se ele não tivesse a bênção da expiação e traze-o a ela abençoando. Como que nós abençoamos? É tão simples. É puxá-lo para o círculo da expiação. Então, recusar-nos a não aceitar haver nada fora do círculo da expiação. Tocou, feriu. Como nós vimos terça-feira, a participante dizendo, os animais me ferem ainda. Veio uma notícia de um animal que foi ferido, não posso ver isso ainda, trago imediatamente ao círculo da expiação. Lá está a paz e o cão está no círculo da expiação, junto conosco, abençoado, sorrindo, trazendo de volta a consciência da paz e usufruindo da unicidade do amor de Deus e da quietude desse círculo. Isso é salvação. E se não trouxermos isso para dentro, nós estaremos nos unindo no sofrimento. Nós não queremos nos unir, como nesse caso específico, no sofrimento do mundo de um animal. Nós queremos trazer a todos para o círculo da expiação. E assim também com as guerras, com todas as situações. Não há exceção. Nada pode ficar fora disso. A santidade tem que ser compartilhada, pois dentro dela está tudo o que a faz santa. A santidade só é santa porque ela é de tudo e de todos. Ela tem que ser compartilhada. Se não houvesse compartilhamento, se não fosse unicidade, não seria santa, seria separada. E quem pode trazer essa santidade? Só esse círculo da expiação. Vem com contentamento para o círculo santo e olha para fora em paz, para todos aqueles que pensam que estão de fora. Este é o convite da prática. Nós nos trasladarmos, nós nos colocarmos em pensamento dentro do círculo santo e olhar para fora. Olhamos ainda para fora porque nossa mente ainda precisa de cura, ainda temos testemunho de um mundo externo fora do círculo da expiação. Olhemos para eles que pensam que estão de fora. Não elimines ninguém, pois aqui está o que cada um busca junto contigo. Então, olhamos para fora e não nos separamos dele, trazemos ele
em pensamento para o círculo da expiação. Colocamos ele nesse círculo, porque é isso que ele busca junto conosco. Não há ninguém, não há nenhum pensamento fora do círculo da expiação, dentro da culpa, que não esteja buscando o mesmo que nós, que é o círculo da expiação. Ele pode não estar ciente, mas é isso que ele está buscando. Vem, vamos nos unir a Ele no lugar santo da paz, que é onde todos nós devemos estar, unidos como um só na causa da paz. Essa é a nossa única função. Vir nos unirmos no lugar santo da paz, que é esse círculo da expiação, onde nós devemos estar unidos como só, na causa da paz, que é a expiação, que é que nós nunca nos separamos de Deus, e é nisso que a paz é restaurada. E é isso que é o círculo da expiação, para ser usado diretamente em todas as situações, porque aqui nós temos uma maneira prática de instantaneamente restaurarmos a paz na nossa mente, tão logo nós nos vemos sem a paz. E falo isso por experiência. Jesus nos ensinou isso e ele pede que cada um também experiencie, assim como eu sei que é verdadeiro também, porque já experienciei disso e Jesus quer que todos nós experienciemos e que tragamos cada vez mais o mundo a isso, porque é nisso que o mundo que está fora desse círculo desaparecerá e o mundo que está dentro desse círculo será restaurada a consciência do céu. E é isso que há a ser feito, e nada mais do que isso é necessário para a restauração da consciência do reino de Deus. É isso que Jesus nos trouxe hoje. E com isso encerramos aqui o círculo da expiação. Gente, fui um pouco mais devagar, me estendi um pouco, porque realmente isso aqui não podia deixar nenhuma inspiração de fora, porque cada um anseia por esse círculo, por essa bênção, por essa forma prática de nós restaurarmos a nossa paz, ou de trazermos um modo de como nós nos colocarmos diante da culpa, diante do medo, diante do sofrimento, de como aceitarmos a nossa realidade em lugar do sonho ou da ligação do ego com algo tão falho como é um corpo físico e psicológico, e quando nós nos unimos a ele, nós sofremos, nós tememos a morte, sofremos, tememos o sofrimento, e quando nós aceitamos a nossa realidade no círculo da expiação, nós permitimos que a nossa mente seja curada, e na cura a consciência do Cristo que nós somos é restaurada. É nisso que ela será restaurada a nós. Ficou alguma questão ainda aqui na interação? Alguma pergunta? Ou algo que queiram compartilhar? Ficou algo de fora? Ou algo que eu posso explicar melhor, que não foi entendido? Chamado. Permaneçamos, então, na alegria do que o Espírito Santo nos trouxe, porque na sua é tão simples, é tão fácil, é tão que o ego duvida do poder disso, isso que eu não digo. A alegria que não vem desse mundo e que nós sentimos ao descobrir isso, ela vem da certeza que existe sim esse círculo, que não é uma forma física, esse círculo da expiação, que é a unicidade da nossa mente santa, e que nós podemos a todo instante acessá-lo e alinhar-nos a ela, e olhar de volta para o mundo e trazer a tudo e a todos a esse universo. Isso cura o mundo, e na cura do mundo a nossa mente saberá que ela está curada. Gratidão a Deus por esse dom da salvação.
Como não houve nenhum chamado, vou encerrando então aqui a gravação.